Jacó, uma vez, quando eles estavam viajando, porque estava ele com sua família, estavam retornando, né? Estavam indo embora. Então Jacó pegou sua família. Ele tinha 4 esposas, ou seja, 2 esposas legítimas e 2 que eram mulheres concubinas. Então, dessas 4 tiveram 12 filhos. Só que no caminho, Raquel estava grávida ainda do último filho, que era o Benjamim, tá? Então, quando estava nesta viagem, em um momento ali no vale de Jaboque, apareceu um homem e eles começaram a conversar. Enquanto a família já estava passando lá, já tinha passado, ele estava lá, ainda conversando com aquele homem, e era um anjo. Então aquele anjo vai, conversa, vem, né? Então ele segurou naquele anjo e falou: não te deixarei ir sem você me abençoar, sem que você me dê a bênção. Bom, então finalizando essa parte aí, ele foi abençoado. Então, e foi ali um momento em que, digamos assim, que também houve ali uma transformação na vida de Jacó, né? E ele passa a se chamar então Israel. É aí que nasce Israel, né? Quando você ouve falar em Israel, você vai lembrar de Jacó, que tudo se inicia aí. Quando Jacó pediu a bênção para o anjo e o anjo deu a bênção a ele, né? Então aí nasce um novo homem, nasce um novo Jacó. Tanto que o nome dele passou a ser Israel, tá? Então, se você quiser saber mais sobre a história dele, tá lá em Gênesis. Vai lá que você vai pesquisar em Gênesis e lá está a história deles, né? Então, pessoal, bênção. E o que é bênção para você? Bênção vai além do que vimos. Bênção, tudo essas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Quando Deus criou o mundo, Ele já fez as bênçãos e colocou neste mundo para nós morarmos aqui. Já deixou, né? Já deixou os pés de fruta, já deixou tudo direitinho para que as pessoas pudessem usufruir das bênçãos de Deus. Então, bênçãos de Deus vai além do que a gente pode imaginar, né? Muitas coisas, são infinitas as bênçãos de Deus para nós. Então, quando ele pediu a bênção, então foi, e Deus, o anjo, lhe concedeu essa bênção, né? E vemos na vida de Jacó quantas bênçãos ele teve, né? Depois, né, eu sei que passou muitos problemas lá com José, só que tudo foi indicando, foi levando a ter depois, né, aquelas vitórias que José alcançou. Depois dele passar a ser escravo, aliás, ele foi vendido, aí depois ele virou escravo lá no Egito, né, e aconteceu tudo aquilo, até que ele se tornou um governador, o filho de Jacó. E aí podemos ver o quanto que o povo de Israel foi aumentando, cresceu. Está aí hoje o país de Israel, né? Um país sempre abençoado por Deus, né? Sempre está aí um lutando contra ele, guerras lá, guerra de cá, e lá, e cá, e lá, e lá, e cá. E Israel é um povo escolhido por Deus. E tudo quanto a gente faz que tenha a aprovação de Deus nas nossas vidas é uma bênção, né? Então, por isso que precisamos, né? Precisamos sempre estar pedindo orientação a Deus sobre o que fazemos ou não. Coisas que é nítido que não podemos fazer, mas tem coisas que muitas das vezes estamos assim, perplexos, não sabemos o que fazer. E a palavra de Deus diz que tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz-os conforme as tuas forças. Ou seja, os trabalhos requerem nosso esforço, e por mais que muitas das vezes seja cansativo, seja de suor, né? Deus vê ali um motivo de bênção, porque você está se esforçando, você está fazendo. Deus não nos chamou para sermos preguiçosos, Deus nos chamou para fazermos algo. É ir, ação. O que é ação? Ação é o movimento, então precisamos estar sempre agindo e fazendo, né? Então, Deus abençoa aquele que está procurando fazer o que Ele mesmo já quer que faça, né? Quando Adão e Eva, aquele problema que aconteceu lá no Jardim do Éden, ou seja, comeu da fruta que era proibida, que não era para eles comerem,
Eles foram expulsos daquele jardim e foi fechado para ninguém entrar, né? Foi fechado com os anjos ali. E então, ele falou que do suor do teu rosto comerás o pão, né? Disse que falou aí, que a pessoa ia ter que fazer, né? Trabalhar. Digno é o obreiro do seu salário. Tanto que é através do trabalho que adquirimos os bens materiais. Os bens materiais, ele também é bom e nos ajuda, né? Muitas coisas, através dele, dá o conforto pra gente, né? É bênção? Sim, é bênção. Então, o trabalho também é uma bênção. É através do trabalho que a gente adquire os bens materiais, que também é bom, né? Vai trazer certo conforto, você ter o seu lar, tua casa, né? Você ter as coisas dentro de casa, geladeira, né? Que vai deixar sua água geladinha, vai conservar seu alimento. Então, tudo isso, quando a gente tem o trabalho, então, uma coisa vem puxando a outra, né? Recebemos uma bênção atrás da outra também, através do trabalho. Então, digno é o obreiro do seu salário, né? Então, quando vem as bênçãos do trabalho, a gente vê, né? As bênçãos através do trabalho, a gente vê os frutos, isso é recompensado através disso, né? Você vai ter o seu conforto, você vai ter viagem muitas das vezes que você planejou fazer, né? Através do trabalho, né? Através do trabalho e outras coisas mais. Muitas bênçãos Deus tem nos dado a nós através dos esforços das nossas mãos, através da saúde que Ele nos tem dado, para podermos realizar o trabalho, do trabalho poder fazer isso, né? Poder fazer e usufruir dessas bênçãos recebidas também através do trabalho. Então, as bênçãos de Deus são incontáveis nas nossas vidas, né? O que foi que José usou, né? Para ele quando estava lá na prisão, quando ele foi preso, quando ele era escravo, ele não ficava lá, choramingando, ele era abençoado onde ele estava. Ele foi um vaso usado por Deus. Ele foi uma bênção onde ele estava. E olha onde ele foi parar. Olha onde ele foi parar, né? Ele foi escravo. Ele foi preso. E diz que onde ele ia, ele era abençoado, né? Então ele não ficava lá só se lamentando, né? Ele usava das dificuldades, né? E usava para a bênção. E foi tanto que onde ele era abençoado. Se ele estava na prisão, ele era abençoado. Se ele estava lá trabalhando, fazendo alguma coisa, ele era abençoado. Onde ele fosse também, as coisas progrediam. Eram abençoados. Porque Deus era com José, né? Porque José era uma pessoa que realmente agradava a Deus, né? Ele era uma pessoa honesta, humilde. Então, uma coisa puxa a outra, né? Se fosse outro no lugar dele ali, o que ia acontecer, né? A pessoa só ia se lamentar, não ia fazer nada por onde melhorar de vida, né? Então ele usou os instrumentos que ele tinha para poder estar melhorando, né? E Deus era com ele, né? Ele não deixou se abater, ele não parou, ele não ficou ali, né? Estabilizado ali, ele prosseguiu fazendo o que era certo, né? Procurando fazer o que era correto. E assim ele foi melhorando de nível, até que os governadores lá viu que ele era uma pessoa justa, uma pessoa abençoada. Foi quando ele se tornou governador também. Por que estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas fazem do seu trabalho, em vez da bênção, procura amaldiçoar, procura estar fazendo coisas que, propriamente dito, vai trazer consequências ruins, porque a pessoa fica praguejando, a pessoa está trabalhando lá de mau humor, está trabalhando ruim, está jogando praga nele mesmo, quando diz assim, né? Porque a pessoa que está lá, vai, pede um serviço e depois vai e fica lá com o cara mal-humorado e fica brigando, fica querendo isso e aquilo, aí a pessoa ela vai procurando levar para si problemas. Então, uma pessoa dessa, como é que vai ser abençoada assim, se ela mesma está praguejando, está fazendo por dom
de que as coisas sejam ruins para elas, né? Pessoas que antecipa o fechamento das portas no seu lugar de emprego, que muitas das vezes está empregado, mas por não ser agradecido, né? Ganha o salário, ganha os benefícios e muitas das vezes não quer cumprir com o seu papel, não quer fazer o seu trabalho que é necessário, né? Então, quando a pessoa ela procura em si fazer com que como que eu estava falando, praguejando, vai resmungando, vai fazendo mal aquilo, que bênção vai receber? Como que vai ter a bênção assim, né? De um tempo, anos atrás, que era, né, trabalho escravo, que tinha lá e tudo, e depois foi indo e não tem mais trabalho escravo hoje, né? Hoje dá melhor trabalhar, hoje dá bom de trabalhar. Só que muita gente tão carrancudo que não sabe, não viveu o que foi trabalho escravo. E vive falando, trabalho escravo, só porque tem que trabalhar, né? Então, muitas pessoas não sabem nem o que falam, né? Reclamando de uma coisa que não viveu lá na frente, lá no passado. Se fosse viver lá, vai lá viver no passado para ver, né? Trabalho escravo como que era. Era açoite nas costas, ó. Quem nunca viu novelas por aqui, né? No Brasil mesmo, no início aí, tinha televisão. Quem nunca teve, né? Uma televisão que vocês viam aí nas novelas mesmo, dizia como que era o trabalho escravo naquela época. A pessoa, para ganhar um pratinho de comida, tinha aqui, ó, era ralado, era suado, era assim, ó, era tapinhas nas costas? Pensa. Era mesmo aquele cordão que fazia vergão, né? E sangrava muitas vezes, né? Quando aquele funcionário ainda escravo, digamos assim, o escravo, ele, qualquer coisinha que desobedecia ou fazia errado ali, era castigado, né? Então, as pessoas não sabem o que fala hoje. Hoje ainda trabalho escravo. Muitas pessoas falando assim, né? Não usa dos seus bens, não usa, né, do seu trabalho para ser uma bênção, né? Então a pessoa fica só criticando muitas das vezes, não sabe o que fala, porque viver lá naquela época de trabalho escravo, né? Aí sim é trabalho escravo. Então muitas pessoas só se lamentando, resmungando devido ao trabalho que tem. E é o trabalho que vai lhe edificar, ou seja, é o trabalho que vai dar, né? Vai dar para você o sustento da tua casa, o ganha-pão, né? É o trabalho que vai trazer aí para você pagar a quantia de luz, pagar ali, ó, as coisas, né? Pagar o remédio do seu filho, né? Então, as pessoas muitas vezes não sabem o que fala, tá feliz e não sabe. Muitas vezes está feliz e não sabe. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a bênção foi dada, mas a pessoa não sabe usufruir, né? A pessoa não sabe exercitar o que aquela bênção vai proporcionar para ele, né? Então, muitas das vezes a pessoa acaba fechando as portas dele, né? Porque a pessoa que ele vai estar lá fazendo o serviço rabugento, muitas das vezes o que vai acontecer? Vai sair do emprego, não vai ficar lá. E muitas das vezes vai procurar outro que muitas das vezes não vai ser bem daquilo que ele achava. Então, a pessoa precisa reconhecer primeiramente que tudo quanto tiver às mãos para fazer, faz conforme as tuas forças, né? As pessoas, quando ela vai pegar um serviço, ela deve ver o que vai fazer e tentar cumprir com aquilo que lhe foi colocado para fazer. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui, que precisamos exercitar aquilo que Deus nos dá, né? As bênçãos que Ele nos dá. Muitas das vezes temos nas mãos e jogamos fora. Muitas vezes temos nas mãos e não damos valor. Não é assim? Muitas vezes é assim. Quando fazemos de tudo para possuir tal coisa e quando temos, não queremos mais dar valor. Que não sejamos negligenciosos, né? Que nós não venhamos ser pessoas carrancudas, pessoas de mau humor, a ponto de
estar sendo ingrato, né? Precisamos exercitar a gratidão das bênçãos de Deus. E se você usufruir essas bênçãos, você tem que agradecer e agradecer, né? Pelas bênçãos que você recebe. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas fui eu que possuí isso, fui eu. Porque Deus te deu, né? Deus te deu essa oportunidade. Deus sempre está nos dando oportunidade. Então, o trabalho, a pessoa, ela precisa trabalhar para usufruir certas coisas, comodidade que quer ter em casa, os bens materiais e tudo mais. Deus dá, né, a saúde, Deus dá aí a inteligência, né? Então, Deus dá os meios para você ir atrás, correr atrás e fazer. O que não pode ficar é de braços cruzados. Deus vai trazer para mim. Deus nos chamou para fazermos, né? Fazermos as coisas. Não é para ficarmos parados de mãos cruzadas. Gente, como eu já falei que as bênçãos de Deus, elas são incontáveis, né? O sol brilha para todos nós. Olha a bênção que Deus nos dá. O sol brilhando, começando a brilhar, ó. Tá de manhã ainda, ó. Mas o sol já está começando a brilhar. Tá vendo lá, ó? O sol vai começar a brilhar. Então, assim, como a Bíblia diz que o sol, ele nasce para todos e a chuva, ele vem para todos. Basta sabermos como usufruir, né? Um vai usufruir de uma maneira e outro de outra maneira. Termos as bênçãos de Deus é muito importante para as nossas vidas. Sem as bênçãos de Deus não progredimos não. Deus nos dá a bênção, né? E nós precisamos correr atrás da bênção, assim como Jacó fez. Jacó deu exemplo de nós irmos, procurarmos a bênção. Tem gente que não vai atrás da bênção, né? Tem gente que não vai atrás da bênção, mas quer de todo custo, né? Vai fazer, às vezes vai tropeçar, porque não está correndo de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo nós precisamos fazer de maneira que Deus aprove o nosso trabalho, as coisas que estamos fazendo, né? Então, quando Deus fala, né? Quando Jacó fala, pede a bênção para ele, então nós precisamos fazer de maneira que Deus aprove as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos compromissos, os nossos trabalhos, né? E Deus vai abrir mão, né? Abrir mão que eu falo é abrir as portas de uma maneira ou outra, né? Ele dá quando quer, mas fecha. Ele abre a porta e fecha as portas quando quer. Mas muitas das vezes, como eu falei aqui, muitas das vezes nem é Deus que fecha as portas. Muitas das vezes as pessoas que estão antecipando o fechado das portas, né? É preciso ter tempo. O tempo de eu trabalhar aqui já foi, né? Então isso muitas das vezes às vezes é vontade de Deus que você sai de tal lugar para ir para outro, mas precisa ter sabedoria, né? Para não fazer as coisas de jeito errado, depois lá na frente você ficar chorando as pitangas, porque eu saí de um emprego que estava tão bom e eu estava resmungando, eu estava achando que estava ruim e agora no outro está bem pior do que estava lá, né? Lá eu estava ganhando bem, lá eu estava ganhando assim, mas era assim, era assado, mas aqui é de outro jeito e eu pensei que ia ser bom e às vezes não é, né? Então, devemos ser gratos, né? Onde Deus nos confiou, onde estamos, é hoje para me fazer aqui, então eu faço aqui, realizo aqui, faço aqui, cumpro aqui o que é preciso fazer, né? O tempo necessário, o tempo que precisa, né? Aí depois, em outro tempo, como disse, Deus abre e Deus fecha. Seja um canal de bênção aonde você estiver, seja bênção na sua casa. Eu sou dona do lar, mas é tanta coisa que eu tenho que fazer. Seja bênção onde você foi posto. Se você foi posto como mãe, como dona de casa, é o seu papel, é a sua missão, vai cumprindo sua missão, né? E é retribuído. Se você faz seu papel direitinho, né? Vai procurando fazer, você é bênção, né? Então, onde você for colocado,
onde você estiver trabalhando, seja bênção. Seja bênção, assim como José era bênção onde estava. Não seja aquela pessoa rancorosa que fica fazendo tudo de errado para dar errado, para os outros ver. Ah, mas fulano tá fazendo errado ali, ó. Aquilo ali não é assim, não. Ele tá fazendo tudo errado ali. Ixi, nossa, vai ter que, né? Então, onde você foi colocado, seja bênção onde você foi colocado. Se é faxineira, faça o seu serviço bem feito, né? Se é doutor, faça o seu serviço bem feito. Existem várias áreas de serviço por aí que tem pessoas que não fazem bem o serviço, né? Então, seja onde for, faça o serviço bem feito, sabe? Aquele ditado que diz, Deus te abençoe. Então, é muito bom quando ouvimos, né, de pessoas, Deus te abençoe. E é uma coisa muito valiosa também, e é uma coisa boa e abençoada, uma boa da tradição, tá? Que, digamos assim, desde pequeno seu filho, né? Você vai lá e ensina ele, dá a bênção. Gente, não tem coisa melhor do que você entregar a bênção para o seu filho, para sua filha, né? Mãe, eu vou dormir, benção, mãe, né? Então isso é muito bonito também, e é uma ação abençoada que você está desejando para alguém, né? Seu filho pedindo bênção, benção mãe, benção pai, porque onde você sabe quando ele vai dormir, você quer que ele seja abençoado. Quando ele vai sair, sempre em comunhão com Deus, orando também, pedindo a bênção para os seus filhos. Isso é coisa valiosa, tá? Sempre esteja com você procurando fazer isso, né? Desde aqui do ventre, o filhinho, entregarmos nas mãos de Deus, para que ele seja bênção, né? Neste mundo repleto de tantas trevas, né? Então nós precisamos estar buscando sempre as bênçãos de Deus nas nossas vidas, né? Sejamos abençoados no nosso lar, na rua, no mercado, na igreja, na pracinha, na viagem, no carro, no avião, no banheiro, aonde formos devemos ser bênçãos. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Não esqueça de deixar o seu joinha, já deixou? Olha, pessoal, é assim. Clique aí no positivo, por favor. Então, obrigado, você já fez isso, né? Muito obrigado. Deixa também seu comentário, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, trazendo aí uma pequena reflexão sobre trabalhos e bênçãos de Deus nas nossas vidas, né? Que não desperdiçamos as bênçãos que Deus já nos dá e saibamos usufruir delas, exercitando coisas boas, tá bom? Ação, né? Devemos agir, ação, né? E você seja bênção onde Deus te colocou. Lembra disso. E lembra de José. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.